Meus caros, boa noite. Mais uma vez agradeço a presença de todos que acompanham os eventos da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari. A ADNotari, ela tem como objetivo fundamental trazer os melhores pensamentos sobre os conceitos de direito notarial registral, com o fim específico de auxiliar prepostos delegatários na dura missão de materializar os institutos jurídicos no Brasil, tendo em vista a complexidade da nossa legislação. Para que tudo se realize bem, agradeço à doutora Mônica Franqueiro, à doutora Keila Pimentel, à doutora Laura, que estão nos bastidores, trabalhando incessantemente para a academia funcionar. Né? Hoje é um dia muito, muito especial. Por quê? Estamos terminando as férias de julho, né? E temos uma palestra hoje, um evento lindo, maravilhoso, de duas pessoas que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande com essas pessoas. Primeiro, a nossa expositora, a nossa querida professora Priscila Azevedo Viana Azevedo, desculpa, né? A professora Priscila, ela é gerente jurídica de uma incorporadora em São Paulo, é doutoranda na PUC, é professora da PUC, membro da ADNotari, e a gente fica muito tendo assuntos de altíssimo nível, né? A ideia da ADNotari é congregar todas as pessoas. Então, é importante advogados, estudantes, temos como membros honorários registradores, desembargadores, como o excelentíssimo doutor Ricardo Dipp, uma pessoa que a gente nutre um carinho muito grande pela generosidade acadêmica que ele tem, né? Convido o nosso querido ilustre, daqui a pouco eu vou apresentar o doutor Rafael Gruber, para também participar da nossa... Temos escreventes de registro, escreventes de notas, que também são associados da ADNotari. Então, a nossa querida expositora, a professora Priscila, ela vai trabalhar o tema do alcance do princípio da publicidade, por conta de um debate que nós tivemos no âmbito da ADNotari sobre a publicidade registral, até que ponto o registrador de imóveis, até que esse oficial, ele pode dar publicidade de fatos relacionados aos imóveis. E como debatedor, ninguém menos, um grande amigo, Dr. Rafael Ricardo Gruber, uma pessoa que eu também tenho um carinho gigantesco, porque ele é o atual oficial de registro de imóveis aqui de São Paulo, um colega advogado, que se tornou tabelião de notas e protestos em Botucatu, e fez administração, fez contabilidade, em desenvolvimento regional, especialista em direito notarial registral, direito civil, direito administrativo, direito tributário. O sujeito foi oficial de registro de São Caetano. O cara como podemos dizer, Rafael, assim, com todo o carinho do mundo, que você me conhece e você sabe que eu sou assim. Você é o novo pica das galáxias daqui de São Paulo, né?
assumir excepcional administrador. E isso ele é, mais uma vez, tá bom? Começamos os nossos debates, sem mais delongas. Passo a palavra para a professora Priscila Viana Azevedo, para que ela nos apresente as suas considerações sobre o princípio da publicidade, que é um princípio fundamental do direito notarial registral, expresso no artigo 1º da Lei 8935 de 94, expresso na Constituição Federal, e ele é muito importante para os nossos trabalhos aqui. Professora Priscila Viana, um grande beijo para você. A palavra está contigo, minha querida. Obrigada, Kiko. Primeiro, boa noite a todos. Aí agradeço a todo mundo que está com a gente. Kiko, obrigada pelas palavras aí. Você é sempre tão generoso com todo mundo. Acho que esse clima da arte notária, a gente poder ter a oportunidade de bater um papo, e aí eu acho que a presença do Rafael hoje sensacional, não só entre advogados, mas também com outros operadores do direito que atuam na esfera registral e notarial, é fundamental até para a gente achar boas soluções, ter pontos de divergência. Ontem eu bati um papo com o Rafael por telefone para a gente ter um alinhamento. Eu falei, Rafael, pretendo que a gente tenha uma conversa muito parecida com essa que a gente está tendo aqui, né? Não tem um fundamento acadêmico, não, mas é um fundamento da gente bater um papo e conversar sobre os assuntos que eu acho que afligem os advogados, registradores e todas as pessoas realmente que atuam no mercado imobiliário, aí, registral, notarial em geral, tá? Agradeço mais uma vez a gentileza, o convite e a oportunidade. Rafael também, como comentei ontem, fica super à vontade de me ajudar, me pontuar, fazer suas intervenções que você achar que cabe, que acho que tem muito assunto aí que nós dois podemos trocar ao longo do caminho. Pessoal, a pessoa que é péssima em PowerPoint, péssima em apresentações, fiz um roteirinho aqui para a gente bater um papo, nada formal, mas só para a gente ter uma matriz aqui, uma referência para a gente falar sobre esse assunto do alcance, né, da publicidade registral, né? Acho que o primeiro tópico relevante aqui é a questão da gente mencionar sobre a Lei 6.015, que seria um norte para os registradores, não só para os registradores, mas também para os operadores do direito, sobre o funcionamento, as responsabilidades e a dinâmica mesmo do registro público, né? E a 6.015 tem um artigo específico, que é o 16, que fala que os oficiais e os encarregados das repartições são obrigados a lavrar certidões daquilo que for requerido e a fornecer às partes informações que lhe forem solicitadas. No 17, levanta que qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar o motivo ou o interesse desse pedido, e dá a prerrogativa da parte que faz essa requisição solicitar essa certidão em teor, ou em resumo, ou em relatório, ou em quesitos, ao cartório que deve expedir essa certidão em 5 dias. Até o formato dessa certidão, a gente já teve alguns debates aí na notária, dessa própria certidão de quesitos e a dificuldade de obter essas certidões, mas fato é que o artigo 16 e o 17 traz a obrigação aos oficiais dos cartórios de fornecer à parte as informações, independente delas serem ligadas diretamente à informação solicitada ou não, e sem justificativa. E eu acho que qual é o grande ânimo, e aí o que pretendia o legislador, eu acho que quando esse artigo 16 e 17 foi criado, né? Que os oficiais cumprissem um papel que eu entendo que até do Estado, né? Lembrando que as serventias são serviços delegados, né? Os oficiais, eles exercem atividades públicas como delegatários, que é deixar públicas informações, né? Para dar segurança jurídica às pessoas envolvidas e a qualquer pessoa que tenha interesse em ter acesso a essa informação. Ou seja, toda a sociedade
é garantido esse direito à informação, que é gerenciada, tutelada, supervisionada por aquele cartório, até para garantir o efeito erga omnes, que a gente vai mencionar e vai falar dele aqui hoje. Então, é um fundamento do cartório, um princípio, uma função do cartório, informar, dar publicidade, deixar público a qualquer cidadão, à sociedade de uma maneira geral, dos atos que são registrados, averbados, solicitados aqui, naquele registro público, né? E fazendo um corte nos registros de imóveis, que eu acho que é onde esse assunto tem uma sensibilidade bem aguçada, o artigo 172 tem uma previsão das consequências, né, dos atos quando são levados ao cartório de registro de imóveis, né? O que o legislador traz? No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis, conhecidos em lei, intervivos ou causa-mortes, para que para a sua constituição, transferência e extinção, quer para a sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. O que a gente consegue aferir com esse artigo, né? Que, primeiro, o legislador tem que o cartório de registro de imóveis cumpre uma função que eu acho que o cartório de registro de imóveis, de notas, de protesto, todos eles, né? Aqui eu fiz um corte porque eu acho que os cases que eu acho que eu vou trazer estão bem ligados ao registro de imóveis, mas os cartórios em geral cumprem uma função que é dar à sociedade, ao público em geral, uma informação que não é só interpartes. Então, eu posso me casar, mas se eu não levo isso a registro, se eu não tomo atos públicos, isso não pode ser oponível a terceiros no meu regime de casamento. Se eu vender o meu apartamento, mesmo que essa escritura seja feita no cartório de notas, se eu não levo a registro no cartório de registro de imóveis, não é oponível a terceiros, que esse patrimônio não é mais meu, né? A relação interpartes, ela deixa de ser oponível só entre aquelas partes que se relacionam e passam a ser oponível a toda aquela sociedade a partir do momento que ela é levada ao cartório e o cartório garante esse direito à informação, esse direito à publicidade que a gente está mencionando aqui. O segundo item que eu menciono aqui, além desse efeito erga omnes e da operação deixar de ter um efeito só entre as partes, é que ela protege a sociedade com relação ao ato que hoje se consegue verificar. Então, se eu tiro uma matrícula atualizada de um imóvel na data de 29 de julho, o que acontece em efeito prático? Eu tenho uma fotografia deste imóvel, eu consigo ver o que consta nesse imóvel com os dados da data de 29 de julho, e eu consigo comprovar minha boa-fé de ter obtido aquelas informações. Pode ser que quem está me vendendo o imóvel vendeu para várias pessoas e tem várias escrituras aí voando que faria com que ele, que consta lá no registro como titular daquele imóvel, em tese, não seja mais o proprietário? Pode ser que isso aconteça. Mas a minha boa-fé como adquirente, eu consigo resguardar a partir do momento que eu tiro uma matrícula, eu consigo tirar uma fotografia e eu vou me resguardar com a seguinte informação: o cartório deu publicidade à época em que eu solicitei a esses dados. É isso que constava do ponto de vista de informação disponível. Então, essa é uma segunda situação que a publicidade garante a partir do momento que o cartório oferece certidões, oferece informações quando é solicitado. E o terceiro ponto que eu coloco aqui é que a publicidade registral também garante um outro elemento, que é a questão do desconhecimento, né? Eu não posso falar, eu não sabia que isso estava acontecendo com esse imóvel, se estava constando na matrícula, né? E eu acho que esse assunto gera uma série de desdobramentos que valeria até um outro encontro para conversar sobre ele, até em função do princípio da concentração dos atos
na matrícula, né? Esse assunto até já foi exaurido, acabamos não saindo do lugar, do ponto de vista prático, mas se o imóvel consta, por exemplo, uma locação comercial averbada, eu, como adquirente, não posso alegar que eu não tenha conhecimento dessa locação. Então, se ela constar todos os requisitos da lei de locações, eu sou obrigada a respeitar essa locação. Ou, esse imóvel que me foi alugado consta uma alienação fiduciária. Se o locatário deixar de pagar as prestações da locação regularmente, a alienação fiduciária pode ser executada. E de um dia para o outro, eu posso ter que sair desse imóvel porque o banco vai pedir esse imóvel, né? Só um parênteses, eu fico brincando que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu aluguei alguns imóveis ao longo da minha vida nos lugares que eu morei. Eu nunca tirei uma matrícula dos imóveis que eu estava alugando, né? Mas é lógico que havia um risco. Se o proprietário que estava me alugando tivesse esse imóvel alienado fiduciariamente, eu podia ser surpreendida algum dia por uma solicitação do banco de desocupação, por uma execução de alienação fiduciária. Mas eu não poderia alegar que essa informação não era pública, porque ela estava disponível, assim como um eventual adquirente de um imóvel que consta uma locação. Ou, agora que tem ficado cada vez mais comum, apontamentos nas matrículas de ações que correm contra o proprietário. Não pressupõe nenhuma constrição com relação ao bem, mas o credor pode solicitar uma certidão na secretaria do fórum, constando o número do processo, de que ele tem ali um litígio contra o proprietário daquele imóvel. O próprio credor pode pegar essa documentação, leva ao cartório de registro de imóveis e ele requer a publicidade dessa ação, né? Há umas 2 ou 3 semanas eu peguei uma matrícula assim, na hora que você lê, você fala assim, não, isso não é um ato judicial, porque a matrícula não tem nenhuma constrição, não é um ato de publicidade do juízo também, foi requerido pela parte, que é uma possível credora dele, porque se a ação da parte for julgada improcedente, ela não tem o que executar dele, aquele imóvel não seria expropriado. Mas ela pediu um apontamento da matrícula para constar a informação de que ela litiga contra aquele vendedor, né? Então, essa é uma informação também que gera aos envolvidos uma situação de que ele não poderia alegar um desconhecimento. Consta ali na matrícula. Você pode até, como eu, nunca ter checado a informação de que o imóvel tinha uma alienação, tinha alguma constrição, tinha alguma situação jurídica atípica. No dia que eu comentei dessa peculiaridade que eu nunca tirei uma matrícula dos imóveis onde eu morei, alguém me perguntou assim, já te ocorreu, óbvio que estava conversando com o advogado imobiliário, né? Que você pode ter assinado um contrato de locação com uma pessoa que não era proprietária, assim, legalmente, era o filho, era o herdeiro, mas, assim, do ponto de vista de titularidade, a pessoa até tinha a chave, tinha deixado na imobiliária, estava bonitinha, mas ela mesma era proprietária. Eu falei, melhor não pensar nisso, eu aluguei, já entreguei, deu tudo certo, né? Mas, do ponto de vista da publicidade registrária, eu não poderia alegar isso, porque essa informação estava disponível, né? Então, quando o legislador coloca um cartório para informar, dar publicidade à medida que ele é solicitado destas informações, mediante certidão, para qualquer pessoa que solicite, cria, dentro do nosso ordenamento jurídico, uma obrigação das partes envolvidas, de ser diligente. Então, eu não posso alegar desconhecimento de algo que, se eu tivesse tido a cautela, a diligência, o cuidado de ir ao registro solicitar uma certidão, eu poderia saber. E também me resguarda como parte de falar, olha, o que era possível de ser feito, eu fiz, né? Ele me declarou que era casado, eu fui ao cartório, tirei uma certidão atualizada de casamento, constava ainda como casado. Se ele se divorciou judicialmente ou se ele se divorciou mediante uma escritura de divórcio amigável,
no Pará e ele não averbou o divórcio na matrícula, eu não tenho como saber. Eu vou assumir que ele se declarou como casado, eu tirei uma certidão de casamento atualizada, ainda constava o regime de casamento como casado, e a boa-fé de ter feito aquilo dentro dos recursos do possível, como adquirente, ou como parte, ou como credora, que eu conseguia fazer, eu consigo demonstrar. Então, a função dos cartórios, seja de registro civil, uma situação como essa de casamento, seja no registro de imóveis, que eu acho que é o que dá mais confusão nesse assunto, é muito relevante para comprovar a diligência e a boa-fé das partes envolvidas. Então, o legislador foi muito prudente, no meu entendimento, de franquear essa publicidade para esses atos e garantir à sociedade o direito, né, de ter acesso à solicitação, mediante solicitação, a esses dados. O ponto que eu acho que entra a controvérsia, e é um pouco do que eu debati com o Rafael ontem, é até onde vai a segurança que o cartório tem que dar para a sociedade dos atos que estão sendo averbados ou registrados ali na competência dele, e que momento começa a ser uma exigência dos registradores que determinados atos sejam averbados e registrados, sem que haja previsão legal e sem que isso seja necessário. Né? E foi exatamente isso que eu até contextualizei com o Rafael, de como que essa história surgiu numa discussão com o Kiko, porque eu acho que aí voltando de novo uma questão principológica aqui da própria 6.015, né? Eu estava brincando com uma funcionária minha, que ela falou assim, você quer que eu te responda na prática ou você quer que eu te responda na teoria, né? Ela falou assim, segundo a pirâmide de Kelsen, não, né? Eu falei, que bom que eu não estou sozinha, né? Do ponto de vista legal, a lei de registros públicos, aí no meu humilde entendimento, e aí o Rafael discorda, e é um bom ponto para a gente debater aqui hoje, a lei 6.015, ela traz um rol, de novo, na minha humilde opinião, tá, pessoal, taxativo do que seriam os atos de averbação e os atos de registro. Tem lá 42 atos de registro e 44 atos de averbação. Inclusive mudou, aumentou para 44 esse mês de julho agora, porque o 44º foi a questão do compartilhamento da alienação fiduciária, que entrou como ato de averbação. Isso é o que traz a lei de registros públicos, ou seja, o que seriam esses atos de averbação e atos de registro, senhores? O que a própria 6.015 fala, seriam as atribuições que os registradores teriam num cartório de registro de imóveis. Ou seja, o que o cartorário, o registrador no cartório de registro de imóveis, tem como responsabilidade, atribuição e pode fazer. E tem um rol lá que aí, de novo, na minha humilde opinião, é números clausos. Está escrito lá, você pode fazer esses atos como se fossem atos de registro e esses atos como se fossem atos de averbação. Você é tão taxativa assim? Não sou tão taxativa assim. Já comentei com o Rafael, eu vou contar essa história aqui do penhor também, que eu acho que tem atos que podem ser atos de averbação, sim, porque eu acho que eles não trazem prejuízo para as partes envolvidas, cumprem essa função da publicidade, da segurança, que é o que o legislador espera e gostaria que o cartório cumprisse, só que, em contrapartida, não podem ser um elemento que crie empecilho para as partes envolvidas. Não pode ser, do ponto de vista jurídico, a posição do cartório ou das corregedorias dos estados ou dos próprios oficiais dos cartórios de registro de imóveis de colocar a parte na seguinte posição. Se você não fizer essa averbação, eu não registro tal ato de registro. Ou, se essa averbação não for feita, o seu título não vai ter prosseguimento no meu cartório. Que é aí que eu acho que não tem muito fundamento, né? E da onde surgiu essa discussão comigo, com o Kiko, e aí até a pauta desse nosso encontro de hoje, né? Estava numa situação em que a aquisição de um imóvel contaminado estava sendo feita,
Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui hoje são de São Paulo, mas, assim, aqui em São Paulo é uma recorrência, para não falar assim, quase 90% dos imóveis são contaminados. É uma realidade aqui nos imóveis de desenvolvimento imobiliário, 90 exagero da minha parte, mas, assim, um número bem expressivo é de imóveis contaminados. São Paulo é, historicamente, uma cidade que desenvolveu atividade industrial. Os imóveis sofreram muitas contaminações e, por isso, tem um processo mais detalhado e mais especial de aprovação, licenciamento, para que as atividades imobiliárias sejam desenvolvidas de uma maneira geral, né? E esse licenciamento é feito não só no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, através da CETESB, que é o órgão estadual de meio ambiente. E esse imóvel estava, como dezenas de outros de empreendimentos imobiliários, contaminado. Essa informação da contaminação constava no memorial de incorporação, na convenção de condomínio, por cautela, pela preocupação em mencionar o uso de áreas vedadas, captação de determinadas... A água não poderia ser utilizada, que determinadas áreas do condomínio não poderiam ser utilizadas para plantio. Então, foram colocadas determinadas restrições de uso das áreas comuns para informação, no ponto de vista da convenção de condomínio, e de restrição de uso também. O que não obstava todo o dever de informação na promessa de compra e venda, no material publicitário, em todas as outras coisas do ponto de vista de direito do consumidor. O ponto é, quando esse material foi levado ao conhecimento do oficial, ele obstou o registro e falou, não, eu não vou registrar esse memorial de incorporação porque consta uma contaminação no local. Já começou assim, não, peraí. Consta uma contaminação no local como consta em vários outros. Aí já começou a conversa, tem que ter alguns desdobros, como consta em vários outros da cidade, isso é uma coisa normal, e esse imóvel foi licenciado no município e no estado, né? Tanto o estado quanto o município entenderam que era possível desenvolver um empreendimento imobiliário nesse local, e existem certidões que autorizam isso. O alvará de construção consta no memorial de incorporação, jamais poderia solicitar um RI se eu não tivesse o alvará, é requisito da 4.591. Resumo da obra. O memorial de incorporação só foi possível ser registrado com uma verbação específica de contaminação, solicitada pelo oficial. E aí, aonde isso entra, né? Do meu ponto de vista daqui, da discussão que a gente está trazendo da responsabilidade da publicidade. Não há exigência legal, aqui de novo, na minha humilde opinião, para registro de um memorial de incorporação que isso seja feito. A CETESB ou os órgãos ambientais, a própria prefeitura, normalmente solicitam isso para fins de licenciamento do empreendimento, o que não era o caso, ou seja, não tinha nenhum agente público em esfera administrativa solicitando que isso fosse feito. O licenciamento tinha ocorrido regularmente e eu não tinha naquele momento, o que não significa que no momento seguinte eu não teria, tá, gente? Eu teria que fazer em algum momento essa verbação, com uma exigência formal, inclusive, se eu não me engano, da CETESB, nem era da prefeitura, mas eu teria que fazer num segundo momento, mas não era para fins de RI. E se eu não fizesse o requerimento e não solicitasse a verbação, eu não ia conseguir fazer o meu registro. Isso já é um problema para mim muito grave, porque do ponto de vista de direito registral aqui, imobiliário simples, isso não deveria obstar o registro de um memorial de incorporação, dado que eu tenho um alvará e uma autorização para construir um empreendimento. Isso é um ponto. O segundo ponto, e um pouco mais além, até depois da discussão que eu tive com o Rafael ontem, estudando, as normas da Corregedoria do Estado de São Paulo trazem uma previsão de averbações de áreas contaminadas. Ou seja, do rol que a 6.015 traz de atos possíveis, atribuições possíveis do registrador, esse
ato de averbar áreas contaminadas não consta. Não consta um ônus ambiental, uma responsabilidade ou uma atribuição ambiental que deveria ser objeto de averbação. As normas, ou seja, uma legislação estadual, traz esta prerrogativa para que o oficial faça essa averbação, em decorrência de um decreto estadual aqui do estado de São Paulo. Então, assim, se aumentou o rol de atribuições no registrador baseado numa legislação, nas normas da Corregedoria do Estado de São Paulo, que vem de um decreto estadual. Ou seja, já é uma questão legislativa bem controversa. A questão ambiental tem uma sensibilidade? Ponderei isso com o Rafael. Tem sim uma sensibilidade. Era possível de fazer o que ele solicitou, averbar a informação de área contaminada, objeto de reabilitação? Era. Isso foi feito? Foi. Só que, do ponto de vista técnico, é uma questão do o que está sendo discutido ali, do ponto de vista de segurança, as informações para o cliente e os dados para o cliente de que a área era uma área contaminada estava sendo feita em outros documentos, né? Então, essa segurança com relação ao imóvel ia ser dada na matrícula absurdamente por exigência da CETESB em um outro momento. Do ponto de vista de consumidor, também já estava sendo dado nos instrumentos de aquisição, mas para fins de registro de memorial de incorporação, isso não poderia ser um óbice, né? Em contrapartida, e só para terminar, uma outra situação que eu contei para o Rafael, que eu passei em Belo Horizonte uma vez, é que eu estava tentando registrar um financiamento à produção. É muito comum em contratos de financiamento à produção também ter um penhor de cotas da SPE tomadora. E tinham acho, 4 ou 5 vias do contrato assinado pelas partes, e uma dessas vias sumiu. Não tinha uma via física para ser levado ao cartório de títulos e documentos. E tentamos uma cópia autenticada, o cartório de títulos e documentos não aceitou, porque, para fins de publicidade do penhor de cotas, o cartório de títulos e documentos é que era o responsável, competente. O banco falou, olha, eu não vou liberar nenhuma medição enquanto você não aparecer com esse contrato de penhor registrado em algum lugar. Eu falei, olha, o máximo que eu posso fazer é pedir para o oficial do cartório de registro de imóveis fazer uma verbação simples para constar que, além da hipoteca das unidades autônomas, houve também o penhor de cotas da titular desse imóvel, e ver se ele topa. Se você me perguntar tecnicamente, isso tem previsão legal? Claro que não tem. Eu não tenho como argumentar que tinha, tanto que quando eu conversei com o oficial, eu falei, olha, você não precisa me falar que não tem, não, porque eu já sei que não tem. Estou pedindo na cara dura mesmo, porque eu preciso de ajuda. Eu até propus para o cartório de documentos uma certidão do cartório de registro de imóveis, porque ele tinha uma via lá. Então, me emite uma certidão para poder levar lá como se o original fosse. O cartório de documentos também falou que não aceitava. E ele topou e falou, Priscila, tudo bem, eu não vejo nenhum prejuízo mencionar um penhor de cotas, eu vou fazer uma verbação simples, você leva a matrícula lá para o banco e resolve o seu problema. E isso foi suficiente para o banco liberar a medição. Eu acho que o ponto que eu queria fechar aqui é a segurança jurídica para a sociedade, a segurança jurídica para o próprio oficial, que ele responde civil e criminalmente pelos atos jurídicos que estão sobre a responsabilidade dele dentro do cartório. Tem sim na física, né? E aí é uma coisa que é inegável, que é na física, não é uma responsabilidade que o oficial possa simplesmente ignorar e não ter cuidado e cautela sobre os atos que estão sobre a responsabilidade daquele cartório de registro de imóveis. Isso existe. O oficial tem sim que se preocupar sobre as informações que são apresentadas pelas partes. A segurança jurídica do cartório garante, e o princípio da publicidade registral informa, clareia, dá à sociedade os dados dessa segurança jurídica, não podem, aí, no meu entendimento, vir em oposição a exigências, né? Aumentar o rol de atos que seja as corregedorias, sejam os próprios cartorários, entendem que as partes têm que apresentar.
A ideia deveria ser viabilizar as operações, viabilizar as partes conseguirem atuar no cartório, não o contrário, né? Não tentar criar situações em que você fala assim, não, mas cadê o amparo legal disso? Me mostra na lei federal onde que você tem. Não, na lei federal não tem, mas tem nessa norma, tem... Aí você começa a entrar numa esfera, do ponto de vista de discussão legislativa, que não tem fim, né? E no fundo, aí, Rafael, que me perdoe, a gente como advogado, requisitante, acaba cumprindo quando é possível, né? Até como diria o Jaiminho Carteiro, para evitar a fadiga, né? Porque senão você não tem o seu registro realizado. Então, se é possível de cumprir, a gente acaba indo lá e cumprindo, mas será que esse é o caminho, né? Será que a gente sempre tem que ficar brigando entre segurança jurídica e legalidade? Essa discussão é velha, né? Então, acho que a extensão e aí o alcance do princípio da publicidade, sem dúvida nenhuma, é para garantir segurança não só para as partes envolvidas, mas para a sociedade toda, e aí incluindo o próprio registrador, obviamente, né? Mas não pode ser uma publicidade que cause empecilhos ao andamento regular das atribuições que o cartório teria. Né? Já é difícil exercer as atribuições lá do 67, que está ganhar mais, que cada hora aparece, seja pelas próprias normas da corregedoria que criam mais atribuições, seja pela uma lei que a CETESB criaria, ou por outros órgãos que têm interesse que a lei de registro público, que é uma lei federal, seja, em tese, alterada pontualmente aí de estado a estado, né? Eu acho que, da minha parte, Rafael, era isso. Não sei se você quer falar alguma coisa, enfim, vamos lá, nós dois agora. Vamos lá. Parabéns, eu acho que a tua apresentação foi excepcional. A questão que você colocou sobre a segurança jurídica, o princípio da legalidade, é muito importante, porque a gente tem que lembrar, ressaltar para todos nós aqui, da Adnotare, da atividade notarial registral, a ideia da atividade notarial registral é promover a manutenção da paz social. Não posso litígio na prática dos atos notariais registrais. A ideia não é essa. A ideia é promover justamente essa manutenção da paz. Desse modo, o raciocínio, quando a gente trabalha com direito notarial e com direito registral na aplicabilidade da legalidade, também porque o oficial, ele é vinculado de modo geral, enquanto que o notário não. O notário, ele está vinculado a uma legalidade que a gente chama de princípio da juridicidade, que é uma coisa maior. Por quê? Porque o notário, ele não tem um código para seguir. Ele tem que saber, dentro da tua atribuição, exercer os seus atos, né, do modo mais efetivo e racional possível. Então, por esse ponto, eu passo a palavra para o nosso querido Dr. Rafael Gruber, para que ele faça os apontamentos, faça a contrapartida dele como debatedor, para que depois a gente abra esse debate para todo mundo, porque é muito interessante realmente esse assunto. Querido Rafa, a palavra está contigo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, meu amigo Marcos Kikunaga. Priscila, ótimas considerações as suas. Eu estava aqui ouvindo tudo atentamente, vejo que esse tema da publicidade, ele tem realmente e tem várias perspectivas que a gente pode encarar ele. Né? O que eu vejo que a gente tem assim, de bastante relevante quando fala de publicidade hoje, a gente tem uma ideia que é ligada à possibilidade de conhecer. Né? Porque, se a gente parar para pensar, qual é a importância, na verdade, da publicidade registral imobiliária? E por que ela é tão boa para a sociedade? E aí a gente pensa o seguinte, como que eu posso conhecer
alguma coisa que é relevante, que vai ser relevante para o meu direito. Que a gente chama de cognoscibilidade. E aí a gente vê o seguinte, que em alguns sistemas jurídicos, em alguns ordenamentos jurídicos, mundo afora, nós temos a cognoscibilidade, essa coisa de poder existir coisas que vão ser oponíveis e que vão prejudicar o meu direito. Em alguns lugares, a gente pode pensar na Espanha, na Alemanha, por exemplo, o sistema ele é bastante seguro para a sociedade. Por quê? Porque praticamente todos os atos que podem ser relevantes para uma pessoa que tem interesse em comprar um imóvel ou em tomar um imóvel como garantia de um crédito, tudo que é relevante vai estar na matrícula. Aí a gente fala assim, isso é concentração da matrícula? De certa forma, esse grande debate que a gente vem passando no Brasil nessa última década da concentração, em grande parte é isso. É tentar fazer com que os atos que sejam juridicamente relevantes estejam lá na matrícula. E a gente vê o seguinte, no Brasil hoje, a gente fala muito em concentração, e a gente realmente avançou muito. Eu vejo que o nosso sistema de registral hoje tem uma proteção imensa ao adquirente, porque a publicidade, ela permite realmente que o interessado, o adquirente de um imóvel, por exemplo, permite que ele conheça a real situação do imóvel por uma situação positiva, pela cognoscibilidade ativa, positiva. Mas também ele tem um outro lado da moeda, que é o seguinte, o que não está inscrito não tem eficácia. Né? Isso ficou expresso no parágrafo único do artigo 54 da Lei 13.097. Agora a gente vai dizer o seguinte, isso se aplica a tudo? E a resposta, infelizmente, ainda é não. Ainda não. Nós temos, por exemplo, uma situação de tributos propter rem. Tá? Se eu compro um imóvel que tem débito de IPTU, e esse débito de IPTU não está na matrícula, eu sou responsável por ele? E a resposta hoje é afirmativa. Ou seja, então, quem vai comprar um imóvel, além de ter a certidão do registro de imóveis, tem que também ter a certidão da prefeitura para saber se tem IPTU. Se o legislador falar o seguinte, olha, para a prefeitura poder cobrar do proprietário seguinte, tem que estar averbado. Seria bom para o comprador? Seria ótimo para o comprador. Porque o comprador poderia ir num único lugar e saber se tem ou não tem aquele débito. As questões ambientais também é uma questão muito séria. Porque a legislação, de modo geral, tem obrigado, aqui no estado de São Paulo, a legislação obriga que os órgãos ambientais levem para a publicidade registral a averbação de área sob suspeita de contaminação, área em recuperação, ou área com uso declarado que já está recuperado. E por que ela faz isso? Ela faz isso para poder dar uma competência mais para o oficial de registro? A resposta é negativa. Essa averbação, inclusive, é feita sem emolumentos. Não é questão de prerrogativa do oficial, o oficial querer mais alguma coisa, não. É a lei que está dizendo o seguinte, eu estou colocando na matrícula uma coisa que vai proteger o potencial adquirente. Ele vai saber disso porque vai estar na matrícula. E eu vejo brilhante quando a doutora Priscila menciona o seguinte, não, eu, incorporador, eu coloquei no meu material publicitário para o meu cliente que vai comprar direto de mim essa situação de que existe uma situação ambiental lá. Perfeito. Ele vai saber, então, por uma publicidade que vai ser feita em interpartes, ele vai saber disso. Agora, a minha pergunta é, quando esse que comprou da incorporadora for vender, ele vai se dar o mesmo trabalho? E a resposta, evidentemente, é negativa. Então, é importante para o mercado, é importante para o Marcos, é importante para quem vai estar comprando um imóvel desse terceiro, que já comprou agora, desse incorporador, saber de uma situação que pode ser relevante para ele? E a resposta é afirmativa. Ele tem interesse em saber. E para ele é melhor saber, vendo a matrícula, do que tendo que ir até a CETESB tirar uma certidão para saber se naquele imóvel que ele vai comprar tem alguma situação ambiental. Se o legislador não faz isso, ele acaba deixando... Porque, veja só, aí a gente fala sobre essa questão de alguns fatos jurídicos que têm relevância e que são oponíveis a um potencial comprador, ainda que não seja na matrícula. Tem. Questão ambiental também é um deles. Então, embora um dano ambiental não esteja na matrícula, se alguém comprar um imóvel que tem uma contaminação, ele pode ser obrigado a reparar o dano. E pode custar mais caro reparar o dano do terreno do que pagou no terreno. Isso não vai estar lá na matrícula. Em São Paulo, deve estar, porque uma lei estadual manda que esteja.
Então, São Paulo protegeu o público, protegeu a pessoa que pode comprar um imóvel quando ela faz isso. Eu não vejo que ela trouxe uma prerrogativa a mais ou a menos para o oficial de registro. A legislação, o ordenamento, ele coloca o oficial realmente como uma função de poder qualificar os atos que sejam juridicamente relevantes para o mercado, para as pessoas, e poder colocar isso na matrícula. Então, quando a gente fala que o rol seria taxativo, a doutrina majoritária diz que o rol do artigo 67, inciso 1, quando fala de atos de registro, seria um rol taxativo. Tá? Tem algumas exceções que eu posso ver nisso, mas vamos partir por isso que a majoritariamente fala que o inciso 1 é taxativo. Mas no inciso 2, a doutrina, assim, é muito raro você ouvir alguém dizendo que vai ser taxativo do inciso 2. Porque o ato de averbação, por si só, se você pegar a linha 5 do inciso 2, ele vai falar que tem que ser averbado toda e qualquer situação que modifique em relação às pessoas ou ao registro. Qualquer situação que tenha relevância tem que ser averbada. E se você pegar o próprio CPC, por exemplo, traz N hipóteses de averbação que não estão lá no rol do 672. Então, tem muitas hipóteses criadas em lei federal que fala sobre averbação que não está no rol do 672, mas mais do que isso, o próprio 672 ele fala que todos os atos que sejam relevantes para o registro têm que ser averbados. E aí é lógico, né? Tem gente que quer ir lá averbar, eu quero averbar que eu reformei o assoalho da minha casa. Isso não é averbável. Não tem relevância nenhuma, né? Talvez até tenha, poxa, né? O meu imóvel vale mais. Né? Talvez até vale, mas não é um fato que vai ser juridicamente relevante. É uma questão que o mercado vai ter que conhecer. Então, não é tudo que cabe lá dentro, tudo que possa ser relevante em qualquer perspectiva, tem que ser juridicamente relevante e pode ser averbável. Né? Então, quando você conseguiu lá que o oficial de registro desse publicidade daquele penhor, eu até acho que, assim, pode ter plausibilidade? Pode, porque se uma mesma obrigação é garantida por duas obrigações, eu não vejo problema em você mencionar que, além dessa hipoteca, ou além dessa relação fiduciária, tem um outro crédito, uma outra garantia que também está vinculada ao crédito. Então, quando a gente fala em publicidade, eu vejo isso dessa forma. É claro que a gente não é um desaguadouro de toda e qualquer informação, tem que ser uma situação que tenha relevância jurídica para o mercado, para as pessoas, e é ali que nasce a cognoscibilidade perpétua para todos. Não é só entre o incorporador e o seu cliente, não é só CDC valendo aqui. Pode depois um contrato pelo Código Civil entre pessoas particulares, um vendendo a casa ou apartamento para o outro. Não tem CDC aplicando, mas tem lei de registros públicos, tem publicidade, tem lá cognoscibilidade de uma situação ambiental que a gente sabe que é relevante. Então, a gente sabe que a Constituição menciona que legislar sobre registros públicos é a competência da União. Né? Então, seria inconstitucional essa lei do Estado de São Paulo, que fala que tem que averbar essa situação ambiental? E eu digo, não é inconstitucional. Por que não é constitucional? Porque a Lei 6.015 já fala que tem que averbar todas as situações que modifiquem o registro. E uma situação de contaminação ambiental modifica o registro, modifica uma situação jurídica do imóvel? E a resposta é afirmativa. Então, nós já temos lá uma abertura no rol do inciso 2 para isso. Agora, eu concordo em alguns pontos também de que o oficial de registro ele tem que sempre verificar a situação, a casuística do caso concreto. Né? Talvez, no momento da incorporação, se isso não tivesse averbado, realmente tem que se avaliar, porque a gente sabe, quando o incorporador está levando um ato de incorporação para o cartório, a gente está registrando essa semana, o índice de vendas está lá já, eles não estavam assinando os contratos, mas estava lá, né? Em tese nem poderia, porque a lei fala só pode abrir o stand depois. Então, assim, já traz com uma urgência assim, desesperadora. Né? E o nosso papel é ajudar quem está ali. Então, a gente realmente foca sempre em poder fazer o mais rápido possível, conseguir contemporaneizar as exigências. Mas, assim, do ponto de vista formal, eu vejo que a exigência, especialmente, aí veja só, e aí por que fala assim, mas por que se a CETESB não mandou a cartinha para averbar, por que na hora que eu levo o memorial de incorporação que o oficial vai falar sobre isso? E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem que pensar, se a lei obriga a averbar, o próprio princípio da continuidade. Bom, se eu estou falando que tem uma contaminação e tem uma área já recuperada ou em recuperação, eu vou registrar um título que fala que tem a contaminação sem eu ter averbado a contaminação. Então, assim, realmente existe fundamento dentro dos princípios registrais
para se exigir isso. Pode-se avaliar, no caso concreto, a possibilidade de postergar essa situação da verbação por meio das prestações de condomínio. Aí tem várias coisas que pode, conforme o caso. Realmente, a gente o registro público está aqui para poder servir a sociedade, né? Então, a gente não pode fazer que a forma seja mais relevante do que a vida, né? Então, a vida que tem a relevância e a forma a gente tem que conseguir ir garantindo a segurança jurídica e assim, respeitando os princípios, a gente tem que conseguir ir contemporaneizando tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva da publicidade, eu sempre vejo, quando eu vou falar alguma coisa sobre publicidade, a gente tem uma questão agora super importante também que está acontecendo, não sei se vocês já falaram sobre isso, que é aquela questão da LGPD, que é a proteção de dados e como isso vai impactar a publicidade. Porque, veja só, qual é a publicidade que o oficial de registro tem que dar? Ele tem que dar publicidade da situação jurídica do imóvel, da situação jurídica de quem é o proprietário e quais os direitos reais em relação àquele imóvel e quais são os donos daquele imóvel. Então, a Priscila comentou aqui no começo a dificuldade de conseguir uma certidão conforme quesito. É verdade, é dificílimo. Nós não estamos preparados no cartório para dar certidão conforme quesito em grande escala. Não estamos, porque a dinâmica é outra. A nossa certidão hoje ela é feita reprográfica, ela é muito mais rápida, a gente não tem que depurar aquilo. A gente pega uma Sabemos bem, é sofrimento diário pedir essa certidão, Rafael. Quando a gente não ouve o cartório responder assim, não, essa certidão a gente não faz, não. Não faz, não. Fazer tem que fazer, né? Mas, assim, a gente sabe que os cartórios ainda não estão preparados para fazer isso. Eu tive um debate com a corredoria recentemente sobre esse tema, que vai ter uma mudança nas normas para o ano que vem, quando entrar em vigor a LGPD, e a gente está pensando sobre isso. Como é que vai ser isso, né? Eu posso dar publicidade, por exemplo, de uma situação que já está extinta, né? Vamos lá, o proprietário do imóvel teve uma execução de alimentos averbada na matrícula há 20 anos, ele quitou a ação de alimentos, a penhora lá já pagou o processo, está averbado no da penhora. Não tem que ficar com esse negócio manchando a honra dele para o resto da vida? Se for no protesto, o cara cancelou o protesto hoje, amanhã sai um protesto positivo, é dano moral. O registro de imóveis pode ficar lá para sempre? Mas aí você imagina o seguinte, você tira uma matrícula atualizada. Se constou isso em algum momento da vida, não vai estar lá? Você tira uma vintenária, uma cinquentenária, não vai estar lá? Aí é que está. A publicidade, quando a gente fala, aí que a gente vai ver como essa publicidade, a relevância da publicidade registral, ela é da situação jurídica atual do imóvel, dos direitos reais atuais e dos ônus atuais. Questões que já foram extintas, se a gente for parar para pensar, hoje é muito normal isso, tá? A gente está falando uma coisa que a gente começou a pensar agora por conta da LGPD. Isso é um debate super novo, e que os oficiais de registro, quando comentam isso dentro da ARIS, não, que isso? Né? A pessoa fica assustado, porque pode mudar. Eu acho que vai mudar a forma de dar certidão. Eu acho que a certidão padrão vai ser por quesito. Vai ser quem é o proprietário e quais são os ônus. Né? Essa coisa de poder dar informação aí de coisa que já está cancelada, não sei se tem relevância. E eu acho que as pessoas podem reclamar depois, falar, eu não quero. Porque a gente vai ter o titular do dado pessoal, nós vamos ter um controle muito grande sobre ele. Né? Não vai poder aparecer em qualquer lugar à toa. E aí a gente tem que pensar, isso é importante para o registro público? Qual é a função do registro público? A função do registro público é dar cognoscibilidade de situação jurídica sobre o imóvel atual. Isso não tem LGPD que vai afastar no mundo. Eu querer saber quem é o proprietário de um imóvel, quais são os ônus sobre ele, isso é base do nosso sistema. Sem ter isso, nós não temos direito de propriedade de maneira estabilizada no país. Então, isso jamais vai deixar de ser publicizado. Isso porque isso é o que é relevante e tem que ser cognoscível. Qualquer interessado tem que poder saber quem é o dono do imóvel. Agora, eu tenho dúvida se qualquer interessado tem que saber quanto eu paguei no meu imóvel. A situação, o contrato não diz respeito ao meu direito estático. Uma coisa é a dinâmica do contrato. Lá na escritura pode ter. No registro, será que isso vai... Então, mas isso já é um debate de outro, né, que certamente caberia em outro aí, só para a gente debater esse tema, e vai ter muito debate sobre isso nos próximos anos, quando entrar em vigor a LGPD, mas a gente vai ver que a publicidade, a gente vai ter um estudo bem aprofundado sobre ela, e ela vai estar vinculada a isso. O que é a publicidade? É dar acesso às informações juridicamente relevantes. E aí, a gente vê na doutrina internacional de sistemas registrais, o que a gente escuta é sempre o seguinte:
os melhores sistemas com melhor proteção da sociedade e da direito de propriedade é aqueles que só permitem nascer situações jurídicas oponíveis a partir do registro de imóveis. Se para pensar hoje, o Estatuto das Cidades, por exemplo, tem lá um direito de preempção. O município pode demarcar uma área e falar, eu tenho preferência nessa área. E se alguém vai lá e compra aquela área e não dá preferência, porque ele vai lá e paga o mesmo preço e leva embora. Está certo isso nascer pela lei? Ou isso tinha que estar averbado na matrícula? Na minha visão, tinha que estar na matrícula. Porque quem vai comprar não tem que ir na prefeitura perguntar, ei, você tem preempção nesse terreno aqui? Veja, olha que loucura que isso é. É muito melhor para o mercado que se estivesse na matrícula, se não trabalha não é oponível. Então, a doutrina espanhola é muito forte sobre isso, a alemã também. O que não está na matrícula não é oponível. No Brasil, nós ainda temos situações, embora cada vez menores, né, de situações que não estão na matrícula e que ainda são oponíveis. Lógico, a gente já superou há muito tempo a questão de penhora, né, a Taxa 375, tal, artigo 54 da 13.097, essas questões no passado já foram, tem um processo judicial que existe, mas não está averbado. Gente, isso não tem relevância nenhuma numa matrícula. Não tem, não vai afetar o comprador. Mas, se não está averbado, não é oponível. Mas a gente ainda tem alguns institutos urbanísticos, ambientais, né, essa questão de obrigações próprio terreno, que continuam vinculando o comprador, apesar da inexistência de publicidade. Isso é bom para o mercado? Isso é bom para o comprador? Isso é bom para o banco que quer dar crédito? Não, isso não é bom. Mas ainda, eu vejo que nós estamos evoluindo de maneira bastante rápida, inclusive, para cada vez mais ter todas as informações que sejam juridicamente relevantes na matrícula. Né? E essa questão ambiental que a gente conversou aqui, o Estado de São Paulo já tem essa situação, e eu acho que andou muito bem quando fez isso. E eu não digo isso por corporativismo nenhum, como eu disse, você não ganha nem R$1 para fazer esse troço. É uma doação grátis, a gente tem que usar papel e impressora e tempo, então, mas eu realmente acho que tem que fazer, porque tem que dar publicidade para as pessoas disso. As pessoas têm que poder saber disso. Mas, Rafael, aproveitando essa deixa aí, para a gente fazer um bate-bola, por exemplo, assim, a primeira coisa assim, que eu já começo a ficar preocupada, vamos sair pendurando tudo que a gente acha que é importante no cartório? Já começa por aí, porque aí eu vou começar, como parte, a falar o seguinte, o que é que, de fato, tem relevância para estar lá ou não estar lá? 1, 2. Tem que estar lá a informação de contaminação, porque ela é uma informação relevante? Beleza. Por que a CETESB, ela mesma, não pede de ofício? Porque a lei que diz, fala o seguinte, na impossibilidade de saber quem é o responsável legal, a CETESB pode pedir. Não. Se você é a CETESB e você tem conhecimento da contaminação, então você solicite. E tudo bem, se o objetivo é garantir a paz social, aí, o interesse público, todo mundo vai saber, beleza. A única coisa que não pode acontecer é, você, CETESB, não exigiu, eu quero registrar um memorial, eu não posso. Então, assim, não vejo problema, por isso que eu te falei que a questão ambiental é um pouco mais sensível, eu não vejo problema exatamente em averbar esse ato, mas, assim, a dinâmica das coisas é que não pode ser... então você só pode registrar seu memorial de incorporação se você fizer uma averbação de um ato que não tem previsão legal. Esse mais o meu desconforto. A CETESB acha que é importante qualquer adquirente saber essa informação, zero problema. Então, ela, de ofício, e comunique ao cartório, olha, a gente mapeou, e hoje a CETESB tem um mapa da cidade que não cobre todas as áreas contaminadas, mas ela sabe, na cidade de São Paulo, uma grande parcela dos imóveis que são contaminados. Ela podia mandar isso para todos os cartórios de imóveis e falar assim, já averba isso aí, porque qualquer pessoa que aparecer já sabe. Mas ela costuma fazer de ofício isso. Mas, por exemplo, não tem todos, poderia ter. Às vezes ela falhou, mas é aquela coisa, se ela falhou nessa missão, o oficial tem que realmente cobrar isso. Assim como um tabelião falha em alguma coisa, o oficial tem que pedir. Às vezes a prefeitura dá uma certidão errada com um cadastro municipal errado, tem um caso lá hoje, complicado pra caramba, que a prefeitura que inverteu um cadastro. Então, assim, na época passou, agora tem que consertar, a gente tem que fazer o trabalho de poder também averiguar isso. Mas, em regra, a CETESB manda de ofício, sim, a gente averba lá com muita frequência isso. Assim, isso facilitaria se tivessem todos os imóveis, por exemplo, até a parte de certidão. Eu aqui na construtora tenho que solicitar no rol de certidão de due diligence uma certidão da CETESB. Se tivesse na matrícula,
Se a CETESB mandasse de ofício, estava resolvido. Isso é um ponto. Aí, falando desses penduricalhos, aí uma provocação. Então todos os atos jurídicos que mudem a qualificação do imóvel. A minha carreira inteira, eu tive que ouvir os abençoados dos envolvidos na área de negócios, sempre muito revoltados quando a lei de zoneamento mudava. Porque comprou o imóvel, assumiram que o potencial era 2.0, 3.0, a lei mudava, ou tinha restrição de gabarito, ou tinha alguma coisa. Sempre me perguntava. Mas, assim, eu trabalhei em algumas consultoras, não tem jeito de averbar na matrícula como se fosse um direito, ou como se fosse uma situação correspondente a esse imóvel? Não tem. Não tem. Porque não é desta coisa, né? Não é deste bem, é uma questão... Do mesmo modo que, se você tem hoje uma situação jurídica de contaminação e você pode ter uma remediação, pode ser que daqui a pouco não tenha. Assim, o que eu estou mencionando nesse caso do zoneamento em especial? É que será, sim, o registro de imóvel o lugar para pendurar todas essas informações? Acho que tem coisas que ficam espalhadas e, de fato, estar no registro facilitaria muito a vida de todos os envolvidos. Mas acho que tem que ter cuidado de... Claro que tem. Não sair assumindo essa questão assim, da... lá que, essa na dúvida, se a pessoa não achar, vai achar lá. Essa questão das urbanísticas aqui, a gente vê o seguinte, a maior parte do debate diz assim, que as questões genéricas não vão para a matrícula, ficam na lei mesmo, então quem vai comprar tem que conhecer o zoneamento por pesquisa na planta do diretor. Mas algumas questões aqui no município de São Paulo, especialmente quando são casos específicos, aí sim é obrigado a averbar. Aquela questão da cessão de potencial construtivo, por exemplo. Né? Então, aí, se não averbar, não vale. Daí implica uma compra, né? A gente não é uma compra, mas é uma transferência de potencial construtivo que a gente leva por meio de averbação para a matrícula. Quer dizer, eu dou publicidade que aquele imóvel que teria um potencial adicional não tem mais. Né? Então, a gente vê que situações genéricas planta não vai, mas situações específicas vão. Né? Então, realmente, tem toda uma situação que tem que ser bem ponderada, até onde que isso vai entrar. Né? Eu acho que a gente evoluiu muito. A 535 do STJ, eu acho que ela é importantíssima, e o artigo 54 lá da 13.097 também é importantíssimo, porque aquilo ali tinha que tirar antes 80 certidões de tribunais para poder saber se a pessoa não tinha alguma coisa. Hoje não, isso aí não está na matrícula, não afeta o comprador, não afeta o banco que vai dar crédito, isso é maravilhoso. Né? Então, mas realmente a gente tem sempre essa tendência, os sistemas jurídicos mais modernos caminham nesse sentido, né? A Inglaterra mesmo teve uma mudança importante na última década, o sistema judicial imobiliário também passando a adotar algo muito mais próximo ao sistema nosso, ou espanhol, não? Então, eu vejo que é uma tendência, porque é uma tendência que reduz custo de transação, reduz a simetria de informação. Né? Então, tanto tá lá na matrícula é bom para o mercado. Isso eu sem dúvida nenhuma. E a tristeza aí, só para encerrar da minha parte, é que a história dos atos de concentração, como aqui no Brasil a gente brinca, não pegou, né? Infelizmente, a gente continua fazendo diligência do mesmo jeito, tirando 1.053.487 certidões e seguindo como se não existisse dispositivo legal, mas... Eu tenho visto na prática a gente fazendo isso. Mas eu devolvi essa semana mesmo um mandado lá que a pessoa tinha entrado com uma ação real e não tiraram publicidade na matrícula. Teve 3 vendas subsequentes. Eu devolvi. Falei, o local proprietário não foi citado, não tinha averbação. E a tribunal, quando julgou, não mencionou que poderia afetar terceiro, então está devolvido. O tribunal vai ter que realmente afastar expressamente o parágrafo único, artigo 54, 397, senão eu não vou registrar. Né? Então, eu acho que o caminho é bom. Eu acho que ainda vejo muita gente insegura com algumas coisas, algumas imobiliárias, algumas construtoras, né? Mas eu já estou assim, bastante... Eu devo publicar um livro logo mais, se der ainda esse ano, falando sobre esse cenário da proteção do adquirente de imóvel no direito brasileiro. Teve uma grande evolução. Mas ainda tem um costume do pessoal. Eu acho que a gente vai conseguir superar. Meus caros, parabenizo vocês dois pelo debate. Eu acho que
Eu concordo com o silêncio do Kiko Naga. Digo o relator, né, Mauro? Acho que podemos ir em frente. Eu tenho algumas questões para colocar aqui. Aliás, não são questões, são comentários, na verdade, né? Eu anotei aqui a questão da certidão por quesitos. Você ficou quieto e eu entrei na conversa, entendeu? Depois você complementa aí a sua. Perdeu. Perdeu. Então, a questão da certidão por quesitos, né? Eu tenho pedido certidão por quesitos e elas têm sido respondidas tranquilamente, sem nenhum tipo de restrição. Agora, eu tenho visto muitas vezes eu peço, até os meus advogados mesmo, eu peço para pedir certidão por quesito, eles fazem o requerimento de certidão por quesito e vem a negativa e eu pergunto, e aí? O cartório diz que não vai fazer. Mas como não vai fazer? Por quê? Deixa eu ver. Aí eu vejo que o cara sequer formulou o quesito. Né? Ele fez uma requisição de certidão por quesito e não formulou o quesito. Né? Então é importante, ele tem que saber perguntar, tem que dizer exatamente o que é que você quer saber, para que o cartório possa, então, responder aquilo que foi perguntado. A questão da doutora Priscila, questão lá da CETESB, em alguns momentos que ela estava falando, eu concordei com ela, quando o Gruber começou a falar, eu concordei com ele. Então, eu estou ali. Mas eu acho que a função do oficial de registro é qualificar o título, correto? Ao qualificar o título, ele faz todas as exigências necessárias para a atualização da matrícula, não é? E quando nós falamos de atualização da matrícula, sempre se pensa em atualização temporal, não é? Tem que se pensar também na atualização dos atos de fato que deveriam estar ali, constantes, da matrícula. Então, ele vai pedir que se seja averbado o casamento, que não existia, o divórcio, que foi ali indicado, eventual desapropriação parcial do imóvel, qualquer coisa que esteja ali. Ora, se ele encontra no memorial de incorporação a informação de que aquele terreno é um terreno que sofreu contaminação e que, por isso, tem algumas restrições, e que, portanto, aquilo deveria estar averbado à matrícula, eu acho bastante razoável que ele levante essa situação e peça para que haja lá algum tipo de manifestação, talvez até leve isso ao conhecimento lá da CETESB, que seria o órgão interessado em fazer esse tipo de averbação. Tá? É uma opinião, não estou dizendo que eu estou certo e não estou concordando com nenhum dos dois. Tá? É a minha interpretação daquilo que vocês disseram. Interromper que, nesse caso em especial, ele tomou conhecimento, porque constava na convenção, inclusive que tinha sido licenciado pela CETESB. Então, ele ia entrar em contato com a CETESB para ter informação de que já tinha sido feito, entendeu? Ele não ia reportar para a CETESB a contaminação. A CETESB provavelmente ia confirmar o que já constava descrito na convenção, entendeu? Não, sem dúvida. Não reportar a contaminação, reportar a ausência da averbação. Ah, tá. Exigido pelo decreto estadual. Não fez nem a própria CETESB, né? Tá. Exatamente. Tá? Então, é uma questão aí que, como vocês já colocaram para debate, eu entrei para levantar, não é? E também falar um pouco do princípio da concentração, apenas para dizer que o princípio da concentração, ele parece muito bom e ele é muito bem aceito naquilo que diz respeito ao direito de crédito. Certo? Tudo aquilo que veda crédito é bem-vindo e bem aceito no princípio da concentração. As demais informações que deveriam, talvez de ofício, talvez por informação dos órgãos públicos, ser carreadas para o princípio, para a matrícula, esses são relegados. Não é? É preciso que alguém levante para que vá para a matrícula. Se ninguém falar nada, fica lá e não é levado. Então, por isso que é complicado para quem trabalha, principalmente para a doutora
Priscila, que trabalha numa grande incorporadora, compra e vende grandes empreendimentos, né? É complicado confiar no princípio da concentração, né? Acho que nós vamos passar ainda uns bons 10 ou 15 anos tendo que ir atrás de certidões e tendo que fazer dossiês que possam, num momento necessário, ser utilizados para justificar a boa-fé da aquisição, a boa-fé do negócio. Tá certo? Então, basicamente, era isso. De resto, olha, gostei muito. Achei que foi muito boa esse debate. E aí tem uma outra questão também que o Rafael disse, que é o seguinte: realmente, o item B das obrigações lá, das listas, né, de atividades dos registradores, ele não é considerado fechado, não é? Ele pode ser alargado de acordo com a necessidade. Agora, não me parece que o registrador possa exigir mais do que ali está. Tá? Eu acho que eu, como usuário, né, do registro, eu posso solicitar que haja uma verbação ali não constante, que o registrador vai fazer de acordo com o seu critério. Tá certo? Agora, o registrador não poderia me exigir mais do que ali está arrolado. Tá? Então, são essas as colocações que eu gostaria de fazer. Agora o Kiko Naga dá o encerramento e coloca aí para debate, qualquer coisa. Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta direta aos palestrantes, áudio e fazer a pergunta? Alguém? Está todo mundo envergonhado, é isso? Quando o peso dos palestrantes é grande, o pessoal... Deixa eu fazer uma pergunta. Hilário? Ô, querido Hilário! Doutor Francisco Hilário, um abração. Tudo bom? A palavra está contigo. Eu vou utilizar até uma situação que tenho visto, que é com relação às questões históricas, né? O doutor Rafael sabe que até utilizar a região dele ali. Nós temos a região de Ipiranga, que é uma região histórica. Então, com isso, tudo é tombado, né? E essas situações, me parece, você só vai descobrir depois que você comprou o empreendimento e descobrir que ali tem uma casinha que morou a tal da Ana, não sei das quantas, e você não consegue derrubá-la. E aí você vai ter que inventar um projeto de colocar aquela casinha dentro da incorporação, fazer a casinha dos cachorros, né? E então me parece que esse tipo de informação muda o nosso sistema registral, não é? Porque nós temos que fazer, fica uma mistura do sistema registral americano, em que você não vai no registro de imóveis, que você tem que ir na prefeitura, na CETESB, em diversos órgãos, para descobrir essas coisas. Então, eu fico me perguntando, justamente como os dois colocaram, essa situação de histórico, porque aqui parece que em São Paulo está assim, eu pego uma certidão, monto meu registro, minha incorporação, e depois inventam que aquilo é histórico e aquilo tem efeito anterior. Não se dá um projeto do momento, assim. Se dá entrada um projeto hoje, aquilo já trava a incorporação, mesmo que eu já tinha feito todo o meu projeto da minha incorporação. Então, eu queria que falasse aí, tanto a doutora Priscila, que parabenizo, o doutor Rafael, sobre essa situação histórica que acontece muito na cidade de São Paulo, na cidade de Olinda, Salvador, essas cidades mais antigas e que tiveram fatos históricos aí com relação aos imóveis. Posso, Rafael? Por favor. Hilário, agradeço aí a pergunta. Então, esse é um fato curioso, né? Eu comentei até desse assunto numa reunião aqui recentemente. Eu morei no Rio há alguns anos, morei em Salvador também, mas em Salvador eu nunca tive problema, mas no Rio tive, até no centro do Rio, que um dos terrenos que a gente adquiriu foi descoberto interesse histórico, começamos a fazer escavação,
Aí fizeram a escavação em primeiro nível, descobriram que tinha que fazer mais 2 ou 3 níveis. Eu ficava brincando lá na consultora, eu trabalhava em outra empresa, eu falava assim, as mulheres do pincelzinho não vão cavar nunca mais, porque elas tinham que ficar fazendo as escavações e descobriram, acho que a primeira máquina de reprodução de jornal do Rio de Janeiro, e essa brincadeira demorou uns 8 ou 9 meses para liberar o empreendimento e a gente poder começar a construção. Mas, assim, o que acaba acontecendo aí no olhar do empreendedor, tá, Hilário? Tem umas áreas da cidade que já são historicamente conhecidas como áreas de interesse, principalmente centros de cidade, já tem ali uma área que a gente já sabe que normalmente tem um pátio histórico. Mas na diligência, Hilário, a gente já tira certidões até do IPHAN, a gente vai IPHAN, CONDEFA, tira certidões município, estado, União. Essa semana, por que esse assunto surgiu aqui na consultora? Que o IPHAN não está emitindo a certidão. É até difícil você ter algum imóvel que tem interesse do ponto de vista de tombamento municipal e estadual e ele não tem federal. Não é que não possa acontecer, né? Mas o IPHAN não está expedindo essa bendita dessa certidão, já tem um tempo. A gente tira aqui do município e tira do estado também, antes de fazer a escritura, quando eu estou comprando um imóvel sem aprovar o projeto. Caso a minha aquisição, a minha escritura seja só posterior, a prefeitura exige que eu passe nesses órgãos e pegue os de acordos dos órgãos antes da aprovação. Então, se tiver um interesse histórico em algum imóvel, o CONDEFA vai se pronunciar antes da aprovação. Eu não sei se eu entendi a sua menção. Eu nunca passei por uma situação em que o imóvel não tivesse interesse histórico, a certidão do CONDEFA ou do IPHAN ou do COMPRESP viesse negativa, a incorporação fosse feita e, posteriormente, algum desses entes federativos manifestassem interesse. Isso nunca aconteceu nesses anos todos que eu trabalhei em empresas. Agora, se isso acontece no momento em que eu estou diligenciando na compra do terreno, eu já projeto o meu empreendimento considerando essa situação. Às vezes é uma casa que eu consigo, por exemplo, a Tegra tem uma casa na Pamplona que tem uma área tombada, tem Instituto de Física lá, que a gente já comprou sabendo que era uma área de interesse e a casa ficou no local. Já idealizei o meu empreendimento comercial mantendo a área tombada. Mas a gente que compra para empreender, até um pouco em cima do que o Mauro falou, da questão da concentração dos atos registrais, a gente não compra sem checar esses dados. Porque eu não posso transferir um imóvel para o meu nome, pagar o comprador, depois alegar que, já que eu não posso edificar o empreendimento nos termos que eu gostaria, eu não posso ficar com o terreno, vou devolver. Tanto que alguém no nosso grupo hoje brincou e falou assim, é normal cláusulas resolutivas de 90, 120 dias em contrato de compra de terreno? Justamente por isso. Porque nesse período aí de 90, 120, 180 dias, você está fazendo laudo ambiental, laudo arbóreo, laudo arqueológico. Lá no Rio tinha que fazer o laudo arqueológico justamente por causa disso. Verifica tombamento, para não correr o risco de ter a casinha lá da mãe de não sei das quantas de alguém que invibilize um projeto que só para de pé para você se não tiver isso. Não sei se eu consegui abordar o que você levantou. Rafael, não sei se você quer completar mais algum item. Não, acho que foi perfeita a sua resposta. E essa é outra coisa, que a lei do tombamento é da década de 30, né? Lei super antiga, lei 25, né? É de 37. Ele não falava de obrigação do ente público de dar publicidade registral, mas eu acho que deveria ser obrigação do ente público, né? Porque não tem sentido você exigir que você vai verificar o livro do tombo de cada um dos órgãos aí. Por que eles não se organizam para levar para averbar na matrícula? Não seria muito mais fácil? Mas aí é uma ineficiência do nosso setor público, né? A gente vê aí a questão do tombamento não é tanta coisa. Se você pegar a SPU, por exemplo, o terreno de marinha em litoral, pelo amor de Deus, os caras estão há décadas, não conseguem demarcar o tipo dos terrenos deles, né? Então, assim, a ineficiência dos órgãos públicos é muito complicada, né? Então,
Mas deveriam, na minha visão, deveriam estar tudo na matrícula. Tem previsão normativa para averbação disso tudo, para registro do tombamento definitivo, mas realmente a gente vê que ainda não é confiável, porque esse é um caso que a ausência de publicidade na matrícula acaba não sendo algo que, se não estava publicizado, não é oponível. Pode ser oponível sem publicidade. E isso é o que é horrível no sistema registral. Né? Alguma coisa que pode surgir, não no registro, mas no sentido de propriedade. Né? É muito ruim que eu possa ser prejudicado por uma coisa que não está lá na minha matrícula. Né? Então, mas a tendência vai ser essa. Eu vejo que quando a gente vai falar em eficiência da gestão pública, eu acredito que a gente vai, nas próximas décadas, aí ter uma evolução nesse sentido, que, olha, o governo vai ter que também fazer a parte dele. Né? Dá publicidade na matrícula e pronto. Aí não tem que o consultor sair procurando livro do tombo de todo mundo. A hora que está em greve no setor, você não consegue tirar a certidão. A hora que tem uma pandemia, você está com problema. Mas por que não está tudo na matrícula? Não era muito mais fácil? Acho que essa é uma coisa importante mesmo. Mas o tombamento, doutor Hilário, realmente ainda é um problema que não se resolve no registro de imóveis. Agora, Rafael, eu acredito, não estou defendendo não, tá? Longe de mim, porque só me dá trabalho. Mas eu acredito que a municipalidade trate o tombamento da mesma maneira como ela trata o zoneamento. Que tombar um imóvel ou colocar ele em zeus ou diminuir o potencial construtivo seria uma restrição de uso, né? Deixar com que ele, naquele momento, não possa ser utilizado da maneira A e possa ser utilizado só da maneira B. Então, já que essa informação não é levada a registro, também não faria sentido levar a registro a informação do tombamento. Acho que são naturezas diferentes, tá? Porque a lei de zoneamento muda de tempos em tempos, melhora, piora, e o tombamento ele já tem um interesse público bem mais complexo. Né? Porque é diferente, o zoneamento é genérico, e é aquilo que a gente falou antes, né? O tombamento é específico de um imóvel, de uma área, né? Então, por que não andar com isso? É específico, é muito mais simples. Né? Então, eu não vejo um debate sobre levar para averbação mudança de potencial construtivo. Nunca houve um debate sério sobre isso. Mas tombamento, na nossa norma de serviço de São Paulo, já está lá com ato de averbação e ato de registro. Né? E o município leva vários, viu? A gente tem várias averbações, muita averbação de tombamento, muita. Mas, assim, é tudo? Acho que não. Mas tem muito já que eles fazem. Né? Então... Mas deveria ser obrigatório. Se mudar a lei e falar que é obrigatório, em 3 anos todo mundo averba isso aí. Se não averbar, quem comprar e não tiver informação está protegido. Não seria uma lei limpa? Seria, né? Vamos ver. Mas tem um outro lado também que é extremamente complicado, que é quando o tombamento é levado ao registro. Não é? Isso acontece muito no centro de São Paulo. Você tem ali prédios que foram tombados pelo patrimônio, e foram tombados também os prédios dentro de um perímetro ali de 200 metros, 50 metros, não sei bem quanto. E toda vez que você vai alienar um imóvel daqueles, você tem que solicitar aos órgãos públicos que peçam uma autorização. Seria uma espécie assim de não exercício da preferência. Não é? Agora, vá nesses órgãos e peça uma declaração dessa. Ninguém nem sabe como fazer. É um inferno. Tá? É a complicação toda que a gente tem no registro público hoje, né? Igual mas que funciona bem. No fim, funciona bem, é isso que a gente tem que garantir, não abrir mão disso, não é? A gente aqui na consultora volta e meia se esbarra em outra situação, que é área em torno de bem tombado. Ou seja, o meu imóvel nem é o bem que de fato tenha o interesse, né? Então tem uma igrejinha lá em, sei lá, um bairro em Perdizes. O entorno é área de interesse bem tombado. Ou seja, e aí, tá? Eu também não posso construir no meu, porque o meu vizinho não pode no dele? Então, assim, é difícil ser feito, viu? Meus caros, pelo adiantado da hora, mais uma vez eu agradeço em nome da Adnotari a presença do nosso ilustre debatedor, Rafael Gruber.
um registrador de altíssimo nível. Graças a Deus, ele está em São Paulo para poder nos proteger. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença. As suas considerações finais. Meu amigo, eu acho que eu queria, na verdade, agradecer o convite. Acho que foi um debate que, confesso que a gente veio para um bate-papo, mas a mim muito surpreendeu. Eu fiquei realmente muito contente com as questões que surgiram e os rumos que as coisas tomaram. Foi um debate muito agradável. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Marcos Ticunaga. É o primeiro de vários. Legal. Tá bom? Obrigado. Um forte abraço. A doutora Priscila Vieira Azevedo também, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado mais uma vez, Pri, pela sua generosidade de estar aqui conosco, debatendo sobre temas tão relevantes como esse. A gente pode trazer para a pauta dos debates as incorporações imobiliárias em terrenos contaminados. Contaremos contigo para tratar desse assunto, tá bom? Suas considerações finais, seu tchau para nós. E queria agradecer aí a oportunidade. É sempre bom estar tendo essas discussões de altíssimo nível aí. Eu fico super contente pelo convite. Rafael, foi ótimo a gente poder ter dividido esse painel. Agradeço aí também pela generosidade, Mauro, Hilário, todo mundo que participou. Espero poder sempre contribuir aí com a Adnotar e vida longa aí para a gente. Muito obrigado. Meu querido Mauro Antônio Rocha, mais uma vez, muito obrigado pelas considerações, por ter me cortado na hora que eu travei aqui, ter assumido o debate. Meus queridos, fiquem com Deus. Em breve teremos a agenda de agosto, ok? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Boa noite.